E pois é, pessoal, o primeiro episódio da segunda temporada de Pacificador tem dividido as opiniões e eu trouxe aqui alguns vídeos pra gente assistir junto e conversar, analisar, porque eu acho muito interessante como as pessoas estão tendo percepções diferentes a respeito do mesmo episódio, da mesma série e do mesmo James Gunn, tá bom? É claro que eu não vou assistir a todos os vídeos, porque são muitos, então o vídeo teria 3, 4 horas de duração, mas eu quero comentar a opinião desses meus parceiros de YouTube aqui e deixar também os meus comentários e explicar o porquê eu acho que as opiniões realmente estão tão diferentes e também vou falar a minha, porque, na boa, eu curti sim o primeiro episódio da segunda temporada, eu gosto da primeira temporada de Pacificador e embora eu acho que sim, era melhor fazer um reboot total, eu também entendo James Gunn, nessa empreitada de manter o Pacificador e de fazer esse soft reboot, esse retcon como ele fez no primeiro episódio. Então eu quero conversar aqui com vocês sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Pacificador, que já se passa no novo DCU, dentro do universo do Superman, do David Corn Sweat, aqui ó, aparecendo aqui atrás. E eu quero saber a sua opinião, se você já assistiu, se você curtiu, o que você acha. Lembrando que é claro, que vamos ter spoilers, porque vamos falar sobre o episódio. Só antes, um recado muito importante pra você, se liga aí. Se você gosta de ler quadrinhos ou talvez quer começar a entrar nesse universo, mas não sabe onde encontrar as melhores revistas, os melhores preços e as melhores promoções, você precisa conhecer a Excelsior Comic Shop. Galera, a Excelsior Comic Shop é uma loja virtual com mais de 10 anos do mercado. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto, além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$90 e para o resto do Brasil acima de 150. Muito bom, né? Mas não para por aí, porque você também tem o nosso cupom de desconto. É só usar lá, Conversa de Nerd 10, para garantir 10% de desconto na sua primeira compra. Então não perca mais tempo e aproveite essa parceria com a Excelsior Comic Shop para você adquirir as suas HQs da Marvel, da DC e de tantas outras editoras com preços especiais com descontos exclusivos. O link vai estar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique e aproveite! E valeu pessoal da Excelsior Comic Shop pela parceria! E agora que você já recebeu esse aviso para aproveitar nossa parceria, vamos conversar sobre Pacificador e vamos também falar desses nossos caros aqui, pessoal? Eu trouxe 3 membros da Liga Nerdola, o Giga, o Heróis e Mais, considerando o Tony Elvis como um canal só, e também o Linhagem Geek, porque eles falaram a respeito da série, pessoal, e algumas coisas eu concordo e outras não, tá bom? Porque eu acho que os caras às vezes implicam com certas coisas, como eu já venho criticando há bastante tempo, E eu acho que isso não faz muito sentido quando a gente analisa como um todo, inclusive, pessoal, a crítica de outras pessoas que são mais isentas. Aí talvez você já esteja pensando, Saulo, então você quer ser isentão? Você quer ser isentola? Não, minha gente, não é isso, tá bom? Não é que eu quero ser isentola. Só que às vezes eu acho que quando o cara não se mete em tantas polêmicas políticas, o cara consegue aproveitar mais e usufruir mais de certas produções. E esse é o caso do Pacificador, na minha opinião. Não significa que os caras nunca falem coisas, ruins e que eu discordo. Por exemplo, eu trouxe aqui um react da review do Gustavo Cunha, que eu acho que ele errou muito, Ele pesou a mão em certas críticas que ele fez ao filme e à história. Mas no geral, e vocês vão perceber isso aqui, pessoal, a galera da Liga Nerdola é a que mais implica com certas coisas. Sendo o mais incisivo deles, pessoal, neste caso aqui, o Giga, Um abraço, Giga, é inscrito aqui no canal, também me segue lá no Instagram, tamo junto. Mas, cara, eu acho que aqui, Giga, você exagerou, você ficou pistola demais e você pegou um ranço gigantesco do James Gunn, E tem coisas que você fala que eu concordo, mas tem coisas que você fala, Giga, que, na boa, você só odeia o cara mesmo e você não consegue perceber essas outras coisas que eu falei, coisas boas que outros caras que são mais isentos conseguem. Pessoal, é importante mencionar que eu não tenho, ou pelo menos não tinha planos, de trazer para vocês análise semanal dos episódios, tá bom? Eu quero assistir a série toda e depois trazer um vídeo específico sobre a série como um todo, do início ao fim. Eu quis apenas trazer este aqui especificamente após o lançamento do primeiro episódio por conta de toda essa repercussão e por causa da divergência de opiniões. Como tem gente gostando, como tem gente odiando. Então eu queria já trazer aqui o meu parecer e analisar o que a galera tá dizendo. Mas se vocês curtirem esse vídeo aqui e vocês quiserem que eu traga análise semanal, eu posso me organizar para trazer. O episódio tá saindo na quinta, então pode ser que até o sábado eu consiga. Tudo vai depender de vocês, tá bom? Comenta aí embaixo se vocês querem análises semanais ou se vocês preferem que a gente bata um papo e analise a série lá no final, quando todos os episódios forem lançados, que é o meu plano inicial. Mas enfim, pessoal, começando com o Giga, uma coisa que ele pontuou e outros canais da Liga Nerdola, como o Heróis e Mais e também o Linhagem Geek falaram,
eu concordo que o James Gunn pesou a mão naquela cena da festa, né? Da festa, que eu não vou aqui mencionar o nome, mas envolvendo, né, aquelas questões, gente sem roupa e tudo mais. Eu achei aquela cena desnecessária e pesada. Isso aqui eu concordo. Porém, pessoal, houve desde o último trailer da segunda temporada do Pacificador uma rejeição da galera da Liga Nerdola a respeito daquele lance que o Pacificador tá com alguns caras, né, também naquela festa, além de mulheres. E é o que eu falo, às vezes os caras dão mais visibilidade e mais ibope pra essa questão da bissexualidade do personagem do que deveria ser, e na verdade do que o próprio James Gunn deu e do que a própria série dá. Porque ficam insistindo que é lacração, que é militância e tudo mais. E realmente pode ser que o James Gunn quis pagar um pedágio ideológico, porque o personagem não é assim nos quadrinhos e tudo mais. Só que assim, galera, simplesmente deixa pra lá. Quanto mais se fala sobre isso, mais debate levanta e mais gente do outro lado vai ficar falando que nós somos intolerantes e tudo mais, que nós vemos lacração e tudo. Eu falo nós aqui como a Liga Nerdola. Então pra mim, houve um exagero, tá bom? Tanto do James Gunn quanto da galera nerdola que ficou insistindo nisso e falando. Agora uma coisa que não só o Giga falou, mas outros também comentaram, e esse foi o caso do Peter Jordan aqui também, é o lance de todos os personagens estarem ficando galhofa, né? E isso aqui eu concordo, porque o James Gunn agora tem o controle total, é uma série mais 18 e ele insiste nessa questão, né, dos personagens ali, o Superman loucão de IA. Ele insiste nessa questão de falarem besteira e também de ficarem falando certos termos que realmente, né, como o Peter colocou aqui, parece aquele humor de criança que aprendeu a falar palavrão agora e quer ficar falando um monte de besteira. Realmente isso aqui eu concordo e é um ponto em comum entre várias pessoas. Porém, eu também entendo o ponto aqui do Gabriel, lá do canal Batcaverna, que diz que o James Gunn, justamente por ter o controle criativo, né, das produções, porque ele é o CEO da DC Studios, ele pode dar o tom que ele quiser para cada produção. E isso é bom quando a gente pensa na questão de que cada produção tem o seu tom e eles não estão, né, as histórias, enfim, e os diretores não estão presos aos tons e aos estilos de história que os outros diretores contaram, por exemplo, como aconteceu na Marvel Studios, né? A gente teve por anos aquela bendita fórmula Marvel que foi se desgastando. Então, eu acredito sim que, por exemplo, ver o Guy Gardner ali sendo mais babaca do que o normal, e também o Maxwell Lord falando certas besteiras, é um problema para os personagens. Mas em relação ao tom, eu acho bom que as produções tenham tons diferentes para realmente não ficarem presos a apenas um tom. E isso inclui o James Gunn. É que as produções que a gente está tendo até agora são do James Gunn, né? A gente teve Creature Commandos, Superman, Pacificador, mas eu acredito que isso vai ser muito mais positivo e a gente vai conseguir perceber melhor lá na frente, quando outras produções com outros roteiristas e diretores começarem a ser lançados. Uma coisa que o pessoal do Linhagem Geek falou que eu já não concordo é o lance do exagero nas piadas. Porque, pessoal, o Pacificador sempre foi assim, desde a primeira temporada. Embora tenha esse exagero do James Gunn, talvez para provar esse ponto dele, né, de que tem total liberdade criativa, de que são tons diferentes, ele exagerou, mas o Pacificador sempre foi nesse tom de comédia. Inclusive, o pessoal do Heróis e Mais pontua isso, né, eles colocam como Besterói, né, que é um filme, ou no caso uma série de herói, mas é besterol. Só que esse é justamente o ponto do Pacificador, porque ele é um personagem tragicômico, né? Ele é aquele cara que precisa se provar, que precisa de afirmação o tempo todo, como a gente viu muito bem construído na primeira temporada. E isso o coloca em situações inusitadas, e não só ele, né? Os personagens coadjuvantes também. Diferente do que o pessoal aqui do Linhagem Geek fala, inclusive com esse título, né? Que começou mal por causa do James Gunn. Na minha opinião, é um episódio excelente, tirando o exagero do James Gunn naquela cena da festa, que realmente não faz diferença nenhuma ter ou não ter aquela cena, né? Eu acho que ele realmente exagerou. Mas a maneira como o episódio é construído e também os arcos dos personagens são apresentados nesse primeiro episódio, pessoal, é tudo muito bom. Como o Gustavo Cunha muito bem pontuou aqui. Inclusive esse retcon, né, que eles fazem rapidamente no início, simplificando, né, todas aquelas teorias que a gente tinha e seguindo com a nova história. E é isso que eu falo, que às vezes, por exemplo, um cara mais isento, como o Gustavo Cunha, consegue perceber que outros caras não conseguem. Por exemplo, eu tinha alguns canais da Liga Nerdola criticando a participação da personagem Harcourt, né? Emilia Harcourt, que é a esposa do James Gunn. Embora o pessoal do Batcaverna também tenha feito, né, o Gabriel especificamente, mas eles implicando com essa questão de ser esposa do James Gunn, de ele estar fazendo um certo nepotismo e tudo mais.
E eu fico, pô, ela já não é uma personagem que foi apresentada desde o Esquadrão Suicida, entendeu? Mas aí o pessoal fica implicando, não, porque o James Gunn tá forçando a barra que é só a esposa dele. O Gabriel do Batcaverna basicamente faz a piada de ser a esposa do James Gunn e ela tá fazendo par com o John Cena, né? Embora o pessoal da Liga Nerdola também faça isso, mas eles focam muito nisso e também reclamam do desenvolvimento e do arco dela em relação ao Chris, ao pacificador, acusando inclusive essa trama de lacração, como a gente vai ver aqui, ó. No próximo slide, ela se encontra com o nosso querido Pacificator. É o Mangina, é o gado aqui. É o Tá gadão. vendo? Olha o termo que eles usam, pessoal. Man, né? Não vou nem usar aqui, mas enfim. É o gado da relação, olha lá. Ele é a mulher que vai querer conversar, que vai querer ver, que tá arriado os 4 pneus. A relação deles amorosa, eu não vejo essa relação como problema. O que eu vejo como problema, Tony, é que acaba se tornando mais do mesmo. Você tá compreendendo? Mas por que mais do mesmo? É isso que eu não entendo, entendeu? A personagem já é assim desde a primeira temporada. Ela é fechada, ela é durona, ela é turrona, né? E o Chris, o pacificador, é um cara que precisa de aprovação. A gente viu isso. Então por que a surpresa agora? É isso que eu não entendi. Mais uma relação meio esquisita, é mais uma coisa... Sei lá, eu vou ter que falar de novo. É meio Deadpool, entendeu? E aqui o pessoal do Heróis Mais tem esse problema do Deadpool, né? Que eles alçam Deadpool e Wolverine como a melhor produção quase de super-herói de todos os tempos, só porque fez bilhão. E eu discordo de vocês, viu? Mas enfim, um abraço aí, Tony Alves também. Já tivemos interações, tá? Lembrando que isso aqui, como eles sempre pontuam, né, pessoal? É um debate nerd, um debate de ideias, não é ofensa pessoal. Até porque, como eu falei, eu concordo aqui com eles que eles colocaram aqui, ó, apelativo, né? O episódio foi bem apelativo. Mas, na minha opinião, a personagem da Hardcore tá muito legal. Mas agora, algo que eu guardei aqui pro final da nossa análise, né? Já se encaminhando pro fim desse vídeo, foi algo que o Fabrício, lá do Quatro Coisas, falou que eu não vi ninguém mais falando. E eu, inclusive, não tinha percebido. Vem comigo. Vai ser uma série mais íntima, mais introspectiva. E um detalhe que eu adorei na série, que muita gente me perguntar qual é a razão disso, é quando no final da abertura, olha lá, todos se juntam em um montinho e fica todo mundo deitado, numa pilha. Existe uma expressão nos olha Estados isso, Unidos galera. que é pile of shit, que é pilha de cocô. Sim, Pilha de cocô você fala quando uma coisa é irrelevante, quando uma coisa não tem valor, quando uma coisa é descartável, desprezível. Olha isso. E se você começar a assistir agora com essa ótica, com essa interpretação, eu não sei nem se foi o que James Gunn quis fazer, porque não vi ele falando isso em entrevista alguma. Olha que legal. Mas você vê que todos os personagens estão na mesma merda. Olha que interessante. A gente sabe que a abertura desde a primeira temporada, embora, né, tenha o elemento surpresa, que deixa tudo melhor, mas a coreografia tinha esses simbolismos, né? Eles deixavam ali esses sinais de coisas que eram abordadas na série, através da coreografia, através dos gestos e tudo mais. E eu não tinha parado pra pensar nisso, porque, embora, né, a segunda música seja inferior à primeira, pelo menos na minha opinião, e acho que é um consenso, quase um consenso, né, entre a galera, que realmente a primeira música era mais bacana, e de novo, o elemento surpresa influencia demais, mas a coreografia aqui tem também os seus significados, e eu não tinha parado pra pensar, mas faz muito sentido. E talvez o Fabrício tenha tido uma interpretação melhor do que o James Gunn quis fazer, mas eu acho que não. Eu acho que ele está certo. E, bom, talvez quando esse vídeo aqui está sendo postado e você está assistindo, talvez o James Gunn já até tenha falado a respeito disso. Mas faz muito sentido essa expressão que ele usou, né? Do pile of shit, do pessoal que realmente se sente ali um monte de lixo que não serve pra nada, né? Tá todo mundo ali caído. E isso é muito interessante. Todos os personagens vão ter esse arco de compreender e também aceitar, né, muito possivelmente, o papel deles no mundo. Uma coisa que eu achei bem legal foi o lance das coreografias, das cenas de ação. Eu achei que elas estão legais, mas o Tony e o Elvis, por exemplo... Eu achei toda essa cena aqui, Tony, de luta entre eles dois, meio assim, fraca. Porque o pacificador, o outro, tá com todos os gadgets. Eu achei legal, caramba. Ele joga umas estrelas nas costas dele. Do nada a estrela desaparece, ela não tava entrando nele assim, vai. Pois é, eu também achei meio CW essa luta aqui. Meio CW. Eu achei CW, pô, eu achei legal, entendeu? Mas tudo bem, aqui é só uma questão de luta. Eu tô achando legal alguns momentos que eles usam efeitos práticos ao invés de CG. Alguns momentos, inevitavelmente, a gente tem CG, mas eu tô percebendo a coreografia que tem realmente luta corpo a corpo, tem ator sendo pendurado por cabos, isso que eu acho que eles estão acertando. Mas não achei CW nem ferrando, eu achei bem legal. CW também, né, coitada, né? Entrou aí no limbo dos odiados, né, dos fãs, mas enfim. Mas enfim, né, pessoal, é o que eu falei, a galera que é um pouco mais isenta consegue perceber certas nuances, como, por exemplo, essa guerra meta-humana que tá se armando, e como o Pacificador faz parte, né, dessa trama, desse arco que o James Gunn tá contando. E eu acho que a gente tem que tentar ver essas coisas, entendeu? E não ficar preso em certos detalhes como a própria bissexualidade dele e tudo mais, e talvez o nepotismo do James Gunn, porque a série tá muito boa. O que eu concordo realmente, eu acho que foi ali um consenso, né, quase que um consenso entre os fãs, entre os youtubers aqui, é que
essa cena aqui eles ficaram babacas demais e não dava pra ter sido assim, porque nem todo personagem tem que ser galhofa, né? O Guy Gardner mas o Maxwell Lord precisa ser. Embora eu ache também que eles são diferentes tipos de galhofa, diferentes tipos de escroto, né? O Maxwell Lord está representando aqui, inclusive, aquele empresário inescrupuloso. Mas eu acho que isso aqui é um consenso que fez sentido, tá bom? E eu acho que o James Gunn realmente pesou a mão não só nisso, mas também naquela cena da fatídica festa, né? A minha sorte é que bem no momento eu tinha levantado para ir na cozinha buscar um salgadinho, então eu não tive esse desgosto, né? Eu vi só algumas cenas e eu e minha esposa, inclusive, ficamos constrangidos falando, pô, aí exagerou, né, James Gunn? Passa logo essa parada aí e vamos voltar pra série, vamos voltar pra ação, para o que realmente importa. Não precisava de tudo aquilo para entender que o Chris, apesar, né, dos prazeres carnais, não consegue ficar bem, né, e ele tá realmente devastado. Mas enfim, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês, a opinião dos nossos colegas e também os meus comentários, mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou, você tá em qual lado, você concorda com alguma coisa que eu falei, discorda, concorda com o que o pessoal tá falando aí, sobre a Emilia Harcourt, sobre essa cena famigerada. Comenta aí embaixo porque a sua opinião é muito importante e eu vou assistir Pacificador, vou conferir e se eu não trouxer uma análise semanal, como eu falei, vai depender aí de vocês, eu vou com certeza trazer uma análise final quando a temporada acabar pra gente realmente conversar sobre todos os episódios e aí fazer uma análise bem completa mesmo. Mas até agora eu tô gostando, tirando essas duas coisinhas, tá bom? Na minha opinião, o James Gunn ainda manda muito bem. Não se esqueça de aproveitar o nosso cupom Conversa de Nerd 10 para garantir 10% de desconto na sua primeira compra nas HQs lá da Excelsior Comic Shop. O link tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, hein? Aproveita! E é isso aí, galera. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.